Graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, do verso 10 até o verso 13. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Amém. Una-se a mim em oração. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para Te pedir, Senhor, graça, misericórdia, para Te pedir, ó Deus, consolo nesse momento, para Te pedir, ó Pai, que venha ao nosso encontro com a Tua santa e poderosa palavra, onde nós precisamos, nas feridas, Senhor, que talvez estejam abertas em nós, esperando a edificação da Tua palavra, esperando o remédio que é a Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, nós acreditamos em Ti, nós acreditamos que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, somente o Senhor pode nos orientar corretamente. Somente o Senhor é digno de toda a nossa confiança, esperança, fé. Então, Pai, fala ao nosso coração. Esse é o nosso pedido que nós Te fazemos, em nome de Jesus. E também o nosso agradecimento pelo Senhor nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, essa mensagem, ela tem como título: Cristo nos libertou da maldição das maldições. Cristo nos libertou da maldição das maldições. A gente vai pensar um pouco sobre isso. É um assunto que nunca deve sair da minha, da sua mente, nunca deve fazer com que a nossa fé perca de vista esse assunto, e eu quero convidar a você a pensar juntamente comigo no que o Senhor revelou para o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, do verso 10 ao 13, e buscar aplicações para a nossa vida, para que nós possamos continuar nessa caminhada com passos mais firmes, com a nossa fé mais firmada em Cristo Jesus e no seu ato sublime lá na cruz. Amém? Eu quero começar dizendo que nós vivemos um tempo de mudanças, tempos difíceis, justamente por causa dessas mudanças. E essas mudanças, elas são nas ênfases, certo? Vou dar um exemplo. Não se fala mais em sexo masculino e feminino, né? Se fala hoje em ideologia de gênero, né? Então mudou-se as ênfases, né? A ênfase está na ideologia, não é? Esse negócio de masculino e feminino não é mais algo fixo, é no campo das ideias, é ideológico, é uma ideia. A masculinidade é uma ideia, não é algo que existe de fato e de verdade. Então mudou-se
a ênfase, né? Por exemplo, a família. A família é composta por um pai, uma mãe e filhos, né? A ênfase da família tradicional foi mudada para essa ênfase mais pluralista, por assim dizer, onde tem 2 pais, 2 mães e filhos. Não é verdade? Agora a bola da vez é a homoafetividade. O que importa é o amor, não importa a forma. O que importa é o amor. É isso que é dito. Só que eu disse esses exemplos porque eu quero chegar num ponto, aqui, num ponto determinante, o ponto da nossa meditação, que essa mudança de ênfase também invadiu a igreja. Eu espero que essa mudança de ênfase não tenha invadido o Gereissati 1. É o que nós cremos. Mas invadiu a igreja. E que ênfase foi mudada? Não é? Desse tempo de mudança de ênfase. Bem, eu gostaria de falar que nos tempos recentes há uma mudança considerável no que diz respeito à responsabilidade dos atos. Né? Responsabilidade dos atos. Como assim? O homem não tem mais total responsabilidade dos seus atos. Agora tudo é o diabo. Né? Tudo é o diabo. O homem não tem mais participação alguma. Se algo lhe acontece de ruim, necessariamente é o diabo. Foi o diabo que fez isso. É o diabo que fez aquilo. É o diabo que está fazendo isso, aquilo, outro. É o diabo, enfim. Tem até uma brincadeira gospel, né? Que fala que o pastor ia entrando na igreja, e quando ele chega na igreja, perto do muro, está lá o diabo chorando no canto do muro. Ele perguntou: o que é isso, diabo? Está fazendo o que? Esses crentes que ficam botando tudo a culpa em mim, né? Então, é essa mudança que nós estamos vivendo nos dias atuais no que diz respeito ao cristianismo. Isso é danoso. Isso é por demais danoso. Por quê? Porque é danoso dar exclusividade e responsabilidade dos seus próprios atos ao diabo, porque você acaba esquecendo da sua própria responsabilidade. E quando você esquece da sua própria responsabilidade, a ideia de arrependimento vai lá para a Patagônia. A ideia de mudança de atitude vai lá para o Acre, que é longe também, né? Do outro lado do Brasil. Então, quando você enfatiza muito em uma coisa, e aqui eu não quero negar a participação do diabo nos males que acontecem no mundo e em nossa vida, eu não quero negar a participação dele. O que eu quero dizer aqui é que hoje há uma ênfase exagerada, uma culpabilidade exclusiva no diabo. O negócio é tanto que não se fala mais em arrependimento, se fala em quê? Libertação. Né? Você não está precisando de arrepender, fulano ali está precisando de libertação, vai te libertar. Né? Não tem mais esse negócio de vai te converter, né? Vai se arrepender, vai te libertar. Você precisa de libertação. Que é isso? A pornografia está te assombrando. Você precisa de libertação. O adultério está pensando muito na mulher dos outros. Olha, é o diabo. Você está precisando de libertação. Então se esqueceu-se da palavrinha mágica chamada arrependimento,
que está vinculado diretamente à responsabilidade humana nos seus próprios atos. É sobre isso que a gente vai pensar. E por causa disso, há uma disseminação da ideia de maldição, né? Fulano, mais uma vez, se ele precisa de libertação, é porque ele está amaldiçoado de alguma coisa, né? Ele está amaldiçoado de alguma coisa. A intenção da nossa pregação é demonstrar que, sobretudo, o ser humano carece de arrependimento. Arrependimento. Ele deve preocupar-se com maldição? Deve sim. Mas com a maldição das maldições, como eu disse no começo aqui na mensagem. A maldição das maldições. A maldição que causou tudo isso aqui que nós experimentamos, esse mundo de calamidade, esse mundo de intrigas, esse mundo de mágoas. Essa maldição das maldições é que o crente, ele deve se preocupar, mas sobretudo, o que deve ocupar a mente do crente no quesito responsabilidade é sobre os seus atos e é o arrependimento. Eu gostaria de provar que até mesmo o diabo estremece diante dessa maldição das maldições e que no fim das contas vai girar em torno da responsabilidade dos atos, como eu venho bem frisando aqui. Vamos ver. Nos versos 10 a 12, que nós fizemos aí a leitura nesse texto, nessa primeira parte, Paulo ele vai falar como os homens atraíram para si essa maldição das maldições, onde envolve o arrependimento, onde envolve o assumir a responsabilidade dos seus atos, dos meus atos. Ele vai descrever, ele vai dizer como isso aconteceu, né? Então eu quero meditar com vocês em 3 pontos nesses versos de 10 a 12. A primeira questão aqui que eu quero trazer é essa pergunta que talvez, eu não sou vidente, deva estar pairando sobre a sua cabeça. E a pergunta é: o que isso tem a ver comigo? Tá bom, Flávio, beleza. O que isso tem a ver comigo? Eu não sei se tu prestou atenção, Flávio, mas o texto não fala da lei dos judeus. O que isso tem a ver comigo? Muito bem. 2 respostas imediatas eu posso dar para você. A primeira é que o texto, apesar de falar da lei dos judeus, ele fala dessa lei dos judeus, mas fala para os não judeus. Quem é não judeu aqui, levanta a mão. Quem não levantar, eu vou ficar preocupado. Bacana. Então, também é para você. Então tem a ver também com você. E a segunda razão é que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15, de que por mais que nós não sejamos judeus, nós temos essa lei gravada em nosso coração, impressa em nosso coração, como diz o texto lá, que quem dá testemunho dessa lei gravada nos nossos corações é a nossa consciência, que ora nos acusa e ora nos defende. Então diz respeito a mim e diz respeito a você também. Você já foi acusado pela sua mente alguma vez? Pois é. Pois é. A maior prova de que Deus imprimiu, antes mesmo dele, lá no Sinai, com Moisés,
lá no Êxodo, a maior prova de que ele fez isso no coração de todo ser humano é que antes dessa lei formal, por exemplo, o homem já tinha essas noções. Quer ver? Quem foi que disse para Caim o não matarás? Tinha lei formalizada? Tinha Moisés ali? Se você disser que sim, vou ficar preocupado. Quem foi que disse para José, não adulterarás? Para ele sair correndo daquele jeito, deixando a roupa por tudo lá. Essa é uma das provas. Além da sua própria consciência. Então esse texto tem a ver comigo e com você. A quebra dessa lei que atraiu a maldição das maldições tem a ver comigo e com você. Essa maldição das maldições que eu disse para você desde o início, que gira em torno da questão, a questão do arrependimento. A questão do arrependimento. A questão da responsabilidade dos atos. Aí isso nos leva à segunda questão. Qual é essa maldição das maldições? Qual é? O texto vai falar. Note aí juntamente comigo. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O que é a quebra de uma lei? Você quebrou uma lei, configura-se em quê? Em quê? Pecado. Está aí o nome da coisa. A maldição das maldições. O pecado. Esse pecado que nos separou de Deus. Esse pecado que nos matou espiritualmente. Esse pecado que tem por salário a morte. Esse pecado que, ao invés de nos tornar filhos de Deus, nos faz ser filhos da ira, como diz Paulo no versículo 3 do capítulo 2 de Efésios. Esse pecado que nos torna inimigos de Deus, como diz Tiago 4,4. Infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E quem concorda com isso é o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 2 de Efésios, quando ele fala do príncipe da potestade do ar que governa o curso deste mundo, no qual todos nós outrora andávamos mortos em delitos e pecados, fazendo a nossa vontade da nossa carne e do nosso pensamento. E o resultado era o filho da ira de Deus, como todos que estão sem Deus. Essa é a maldição das maldições. Essa maldição das maldições que tem o poder da segunda morte. Quem já ouviu falar na segunda morte? É aquela de Apocalipse capítulo 20, verso 6 e verso 14, e também capítulo 21, verso 18, que é a separação eterna do pecador e Deus. Essa é a maldição das maldições. Para onde estão indo todos aqueles que quebram essa lei? Que a gente sabe que é todos. Sabe por quê que é todos? Porque todos pecaram e estão destituídos de quê? Da glória de Deus.
Como diz o capítulo 5, verso 12 de Romanos, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então eu posso, munido aqui das Sagradas Escrituras, dizer que todos, absolutamente todos, estão cerrados debaixo dessa maldição das maldições. E de quem foi a culpa? Foi do diabo? Sim ou não? Foi do diabo? Não. A culpa é minha. A culpa é sua. O interessante é que naquele episódio lá do Éden, quando acontece lá aquela rebelião contra Deus, envolvendo Adão, Eva e a serpente, que ali a Sagrada Escritura diz que é claramente Satanás. Deus, quando vai pedir razão daquela atitude, vai procurar tirar satisfações, ele não chega para a serpente, para o diabo. Ele chega para o homem. Mas é claro que o diabo tem culpa também no negócio. Senão ele não teria recebido, ou a serpente, aquelas maldições lá. Mas ele veio pedir razão ao homem, porque em última instância a responsabilidade é do pecado. Em última instância, o culpado por estar cerrado debaixo da maldição das maldições é o próprio ser humano. Portanto, me leva a uma terceira coisa: que o justo viverá pela fé. Não é isso que o verso 11, final do verso 11, diz? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela... Que fé é essa? É uma fé baseada nos seus próprios atos? Sim ou não? É uma fé baseada na sua própria força, na sua maturidade? Ah, Flávio, mas tu está redondamente, tu mesmo, enganado. Porque Tiago, capítulo 2, verso 17, fala que a fé sem obras, ela é... Então tu está enganado, cara. Mas será que as Sagradas Escrituras se contradizem? Será? Por que você faz boas obras? É por sua causa? É por causa de Deus. Que quando você estava morto em delitos e pecados, Ele foi lá e te deu vida juntamente com Cristo. É por causa de Deus que pela fé Ele te salvou, mediante a fé, e isso não vem de você, é dom dele, e não por obras, para que ninguém se glorie, nem você. É por causa de Deus que fez de você uma nova criação, criado em Cristo Jesus, preparado para boas obras que Deus preparou de antemão. Você faz boas obras, não é por sua causa, é porque Deus te deu condição para isso. E o justo, justificado por Deus,
mediante a fé em Cristo Jesus. Dessa forma é que ele vai viver, por essa fé em Cristo Jesus. O que nos leva para o verso de número 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Fé em quê? Fé em Cristo Jesus. Fé que ele foi lá para a cruz e ele recebeu no seu lugar a maldição das maldições, a punição pelos pecados. Como diz a própria palavra de Deus em Isaías capítulo 53, verso 10: e agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Era carinho que estava acontecendo ali na cruz? Não era. Era o diabo que estava batendo em Jesus na cruz, estava fazendo aquele motim lá para o pessoal enrolar pedra, xingar. Era a própria natureza humana, e quem foi lá e derramou a ira e justiça sobre o pecado foi o próprio Senhor Deus. Aquilo que Jesus sofreu na cruz era para mim e era para você. Aquela saliva era para o meu rosto. Aqueles pregos eram para a minha mão. As bofetadas eram para cá. Mas ele foi lá para a cruz, nos substituindo, recebendo tudo isso em nosso lugar. Essa maldição das maldições, a punição pelo pecado, ele recebeu, porque ele assumiu os nossos pecados. E o negócio fica mais sério quando você lembra do cenário lá da crucificação. Teve terremoto, o céu ficou negro, densas trevas, não foi assim? Era a felicidade de Deus que estava ali. Era a ira de Deus. Então, fé em quê? Fé nesse ato lá na cruz, que ele substituiu a mim e a você, que ele recebeu a maldição das maldições por mim e por você. Onde entra a responsabilidade aí? A responsabilidade entra em você se enxergar como maldito. É duro ouvir isso, não é? Em você se ver como amaldiçoado por causa do pecado. Em você se ver como pecador. Em você se ver que tudo que acontece nesse mundo e na sua vida é por causa do pecado, e em particular na sua vida, por causa dos seus pecados. Não se preocupe com o diabo, porque os dele, ele vai pagar. Então é isso. É isso. Cristo Jesus, pelo seu sangue, pela sua vida, nos resgatou da maldição da lei, nos substituindo, como diz o clássico versículo de Romanos capítulo 6, verso 4, que nós fomos batizados na morte de Cristo, e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele,
de modo que agora nós andamos em novidade de vida. É assim que é a situação. A ênfase é em libertação? Pode ser, mas fale direito da libertação. Fale que é a libertação da maldição das maldições, em que pressupõe um arrependimento para mim e para você. Ainda é o arrependimento. Ainda é, até o retorno de Cristo Jesus, o se vê como pecador, o se vê como cansado, o se vê como sobrecarregado, precisando de alívio, precisando de um jugo mais leve. E é assim, meu irmão, é assim, minha irmã, e sempre vai ser. Se porventura você que está aqui e de repente perdeu de vista essa ênfase, eu tenho um conselho para você, preste atenção. Se a base de tudo, se a base da fé, isso é a razão pela qual nós estamos aqui, é a razão pela qual nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, como nós fizemos aqui. É o motivo pelo qual nós literalmente chegamos aqui e depositamos dinheiro, porque nós sabemos que nós fomos resgatados, nós somos só administradores disso tudo, dessa nova vida que nós recebemos de graça, quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. É o motivo pelo qual nós olhamos para o nosso irmão e o perdoamos. Nós olhamos para a nossa esposa, para os nossos pais e pedimos perdão. E perdoamos também. É isso. É isso que deve nos alegrar. A cruz é suficiente para acabar com essa maldição das maldições. Mas ela exige o quê? Responsabilidade. Assuma os seus atos. Está na hora de parar com a arrogância, né? No capítulo 4 ainda de Tiago, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas o que é que Ele faz com os humildes? Ele dá a sua graça. Humilde é aquele que reconhece a sua condição de miserável, de pecador, de ofensor. E Deus, Ele não rejeita o coração assim. O coração quebrantado e contrito. Amém? Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe